Começa agora o Negócios e Família, o seu momento para conversas autênticas e inspiradoras sobre tudo o que realmente importa, com Anderson Cavalcanti. Fala, minha gente, estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast Negócios e Família, e o convidado de hoje é um convidado que eu confesso para você que está me deixando nervoso, isso mesmo. Ele é fundador da Polishop, serial empreendedor, porque tem mais de 50 empresas investidas atualmente, apresentador do Shark Tank Brasil, aliás, o que mais investiu em todas as temporadas, e o maior investimento do Shark Tank no Brasil foi feito por ele, 10 milhões de reais, e uma pessoa que eu conhecia há 10 anos atrás e que eu descobri que tem um coração que não cabe no peito. Isso mesmo, é um menino com uma energia incrível e que quando você olha para ele, você fala assim, cara do céu, que eu chegue a cada dia nos meus negócios com o mesmo pique, com a mesma energia que esse homem tem. Então, com vocês, João Apolinário. Bem-vindo, João. Obrigado, Anderson. Tudo bem com você? Tudo jóia, graças a Deus. Uma honra estar recebendo você. Obrigado. Estou nervoso pelo meu entrevistado aqui de hoje, mas vai ser uma conversa boa. Então vamos, não pode ficar nervoso para bater um papo. É isso aí. João, me conta. Diferente de muita gente que eu já entrevistei, muitos empresários, eles começam com uma história mais complicada, mais difícil. Alguns começaram do zero, outros do menos um. Você não, você já vem de uma origem que você foi privilegiado em alguns aspectos. Eu queria que você contasse um pouco quem é o João, na visão do João Apolinário, esse começo da sua trajetória aí no mundo dos negócios. Eu tive uma oportunidade diferente porque meu pai já era um empreendedor, de sucesso, ele já tinha os negócios, e eu tive a oportunidade de poder estudar, de poder ter um network fazendo parte já do relacionamento, do renetwork do meu pai. Enfim, eu tive essa oportunidade. Por outro lado, Anderson, é assim, muitas pessoas hoje que estão tendo sucesso, que estão com sucesso e têm filhos, eles passam por esse desafio e nem sempre essas pessoas com esse mesmo oportunidade que eu tive, ela é valorizada da forma que eu acho que deveria ser. E eu vou te dizer por quê. Porque, na verdade, eu tinha uma opção, né, de seguir um caminho de sucessor, ou seja, só dar sequência ali, ou quem sabe até vender os negócios do meu pai, como acabou acontecendo, algumas empresas foram vendidas e tudo, e eu simplesmente viver de renda daquilo que estava, ou eu colocasse a risco e saísse empreendendo, né? Então eu acho que é muito mais difícil para uma geração que tem essa opção, porque quando você tem uma história, como você falou, uma história mais triste, uma história assim, você não tem muita opção. Sim. Ou você vai e entra com tudo, ou você não vai sair daquela situação que você está. E quando você já tem opção, é muito mais difícil. Então, ao contrário do que muitas pessoas falam, eu acho que é muito difícil essa decisão de você, que é o desafio que eu tenho com meus filhos também, de você ter a oportunidade, a opção de empreender ou de simplesmente suceder. Em algum momento lá atrás, a gente está falando do João lá com o quê? Você começou o 7 Day Diet, foi quantos anos você tinha ali? Mas já tinha empreendido bem antes, né? Antes? Já tinha. Eu comecei a empreender nas empresas do meu pai. Eu comecei ali a vendendo carro, trabalhando, porque meu pai tinha concessionária de automóveis, consórcio. Então eu comecei ali na área de vendas, né? Certo. Vendas é tudo na vida, né? Então eu comecei ali nesse segmento tão, vamos dizer assim, concorrido e tão difícil de se trabalhar, que é vender carro, né? Vender consórcio, né? É um desafio. Então eu comecei ali, com 16 anos, já estava trabalhando ali com ele, aprendendo, né? E não como filho, mas como uma pessoa comum entrando no departamento e como estagiário, né? Não comecei ali mandando nem fazendo, comecei como estagiário para aprender. Sim. E estudava e ia lá porque eu queria, eu tinha essa vontade de estar empreendendo, estar fazendo, não tinha simplesmente ir para a escola e estudar e depois à tarde ficar na boa e tal. Não, eu gostava e queria realizar, queria aprender, né? Eu acho que um grande diferencial para qualquer pessoa que quer empreender é ter a sede de aprender, ou seja, o empreendedor tem que ter a sede de aprender, porque tem que estar aprendendo o tempo todo. Agora, João, você tem uma característica muito forte, que é predominante quando a gente olha para você, que você sempre foi um cara muito inovador, né? Acho que dos empreendedores do Brasil,
Se fizer um levantamento aí dos 3 mais inovadores, você vai estar, e se fizer uma eleição, acho que você ganha. Da onde vem esse lado seu, disruptivo, esse lado de querer lançar moda, esse lado de querer sempre fazer coisas diferentes? Olha, eu acho que tem um pouco até do meu DNA, né? Porque meu pai foi uma das pessoas que iniciou o consórcio no Brasil. Ele tinha concessionária de automóveis, na época Ford e tudo, e ele iniciou o consórcio, que era um grupo de amigos, nem era nesse formato que tem hoje. Então isso já era muito inovador, que era uma forma de você juntar um grupo de pessoas para conseguir financiar, porque na época não se financiava carro no Brasil. Olha só. Ou seja, nada, né? O financiamento no Brasil, até hoje ainda é uma coisa difícil. Tanto é que consórcio só existe no Brasil. Não Só no existe Brasil lugar tem no, consórcio? não, só no Brasil. Porque em qualquer outro lugar do mundo, ou você for conversar com uma pessoa de outro país, ou países desenvolvidos ou não desenvolvidos, você falar para ele, ó, você vai começar a pagar um bem e você não vai ter o bem para você, não faz muito sentido, né? Ou seja, você financia um carro e começa a usar o carro e vai pagando. Não, você não pega nada, você vai pagando, um dia, quem sabe, sai o carro para você. Um dia, quem sabe, não. Contemplado. Exatamente, você é contemplado, você dá um lance. Tal. Então, isso já é uma coisa inovadora. Então, eu acho que tem um pouco desse DNA, que foi uma coisa que meu pai, lá atrás, né, criou isso, e um pouco na forma de ver. Eu acho que tem muito a história do... eu sou um questionador nato, eu gosto de perguntar, eu gosto de aprender. E quando você pergunta, você aprende, eu acho que te abre caminhos para que você faça alguma coisa nova, porque é óbvio que para você ter oportunidade em qualquer segmento, você tem que fazer alguma coisa que não estão fazendo, né? Ou alguma coisa nova. Então, inovar é questionar aquilo que já existe, que é o Esse é o título até conceito do de meu livro, inovação, que você né? sabe muito bem, Da aqui com tua a editora, BANF, né? gente. E que é exatamente isso. Inovação não é tecnologia, não é foguete, não é NASA, não é nada disso. Inovação é questionar aquilo que já existe, questione aquilo que você já faz, questione a forma que você está fazendo, o que todos estão fazendo, e veja o que você pode fazer para ser melhor, para ser mais querido, ou seja, mais desejado pelo consumidor. Ou seja, tem que fazer alguma coisa diferente, inovando. E é isso que é inovação. E você é assim o tempo todo, né, João? Hoje eu vejo nas mentorias, a pessoa levanta a mão, o empresário, para fazer uma pergunta para você, e você, antes de responder, faz 3, 4, 5 perguntas para entender exatamente qual que é o cerne ali da dúvida, né, que esse empresário tem, para você dar uma resposta que vai direto, assertiva, no peito, provoca, né, seu jeito provocador. A minha ideia, primeiro, é entender a pergunta, né? Muitas vezes as pessoas são questionadas e respondem sem ter entendido o que aquele questionador, ou aquela pessoa que está te fazendo a pergunta, está querendo saber de fato. Porque por trás de toda a pergunta existe sempre um ponto único, né? Um ponto central daquela pergunta. Por exemplo, Uma dor, né? uma necessidade de entender ou de ser respondido. E você pode simplesmente fazer aquele contorno todo e responder mais ou menos, né? Mas a minha ideia sempre é que entender entender a pergunta para que eu possa, de fato, dar a melhor resposta, a resposta que aquela pessoa está buscando. Isso, você contou uma vez, que eu lembro, que você estava numa reunião, alguém falou um termo que ninguém entendia, e todo mundo fazia um cara de tudo bem. Me conta você para o pessoal ver, porque... Isso é muito comum, né? Eu estava numa reunião com toda a diretoria da Polishop, com o CEO da Polishop, todo mundo ali, e eu estava ouvindo uma apresentação de um consultor que estava lá, que tinha feito um trabalho e estava fazendo a apresentação final desse trabalho. E ele usava uma expressão, que agora não me recordo, mas usava uma expressão, e usou essa expressão durante 3, 4, 5 vezes, e todo mundo quieto, ouvindo a explicação como se fosse a coisa mais normal. E eu não estava entendendo, porque eu não sabia o verdadeiro significado daquela expressão. Aí eu interrompi a reunião, eu falei, escuta, pelo menos interrompi a apresentação, na verdade, e olhei para toda essa diretoria ali, que eram mais de 10 pessoas, 9, 10 pessoas, e perguntei, vocês sabem o que significa isso? Vocês estão entendendo o que ele está falando? E a mesa ficou calada, né? Silêncio total. Aí eu falei, como é que vocês estão ouvindo sem entender? Porque eu achei que eu era o único que não sabia o que ele queria dizer. Eu estava me achando aqui um burro nessa história, exato. Mas, desinformado. agora,
vocês não entenderam, vocês sabem, se alguém sabe, me explica. Não tinha uma pessoa presente que sabia, e nós estamos falando de diretores, né? Pessoas exatamente. E nenhum sabia. Aí eu perguntei para o apresentador, ele explicou, e na verdade era um termo, né, que ele estava usando que não necessariamente todo mundo precisaria conhecer. Era um termo, sabe, nascem muitos termos novos, né, bonitos e tal, o tempo todo. E era um termo que eles tinham criado ali, era um termo novo. Aí eu peguei, o que eu fiz? Eu simplesmente pedi explicação e falei, bom, agora estou entendendo, pode seguir com a sua apresentação. Então, o que me leva a refletir, né? Que as pessoas não questionam, mesmo quando elas não estão entendendo, mesmo quando tem uma pessoa fazendo uma apresentação e tudo, elas não questionam, ou não, pelo menos vai num Google e pega o celular ali na hora e vai verificar o que significa aquilo. Porque você ficar ali alguns minutos, ou às vezes até horas, ouvindo alguma coisa que você não sabe o que significa, é a maior perda de tempo. Então, valorize o seu tempo. Eu valorizo muito o meu tempo, né? Tempo é vida, né? Cada minuto que a gente dá, ou seja, o minuto que nós estamos aqui falando, o minuto que as pessoas estão nos escutando, são minutos que não voltam mais. Então, é vida que ele está dando para isso. Então, eu não vou ficar gastando o meu tempo, a vida, para fazer alguma coisa que eu não estou entendendo. Simples assim. Você inspirou aquele quadro do Se Vira nos 30, não é? Não é isso? Não, mas o pessoal brincava comigo na empresa, quando as pessoas vinham falar comigo, eles falavam o tal do... Você vai lá, se vira nos 30 segundos, né? Por quê? Porque eu acho que nada é importante, relevante, você não consegue falar e colocar em 30 segundos. Você pode colocar. Depois, sim, se é um negócio que realmente é interessante, ou faz sentido, ou que me interesse, aí sim pode virar 30 horas, ou 30 dias de conversa, né? Mas eu acho que o resumo, né, a síntese daquilo que eu quero te dar, ele tem que ser fácil compreensão. É que nem e-mail. E-mail, para mim, tem que ter 4, 5 frases e acabou. Né? Mais do que isso, perdeu tempo. Exato. Agora, lógico, existe relatórios, existe contratos, é outra coisa. Eu estou falando de algum assunto. Olha, eu quero te falar de um negócio que eu estou montando assim, assim, assim. Cara, me fala. Você tem que me falar o final, né? Comece pelo final. E depois a gente constrói a história. Perfeito. Como que é? Você está falando de tempo, né? Que é um recurso muito valioso e que é igual para todo mundo. Mas como que você organiza? Como que é a agenda de um empreendedor serial como você, que tem vários negócios, né? Tem a família, tem os filhos, tem tudo. Como que é? Você prioriza a sua agenda? A primeira coisa, né? Quantas horas você trabalha por dia hoje, João? Vamos lá. Você trabalha pra caramba, né? Eu não conto por horário, né? Eu não bato cartão, né? Sim. Eu acordo, tenho a minha atividade física, né? Que é super importante. Você cuida. E muitas vezes eu tomo café, inclusive, na empresa. Eu prefiro tomar café no escritório, né? Que aliás, um parênteses, eu conheci o cueca dobrada, é isso? Como que chama? Cueca virada. Cueca virada. Isso. Cueca virada, gente, é um biscoito especial, assado, né? Era frito, mas eu pedi para passar a ser assado, que o efeito é o mesmo. O processo de inovação, ele até faz a cozinheira mudar o processo da cueca virada para fazer o que ela quer. Mas... Já tomei café lá. As pessoas que são do Sul conhecem, né? Então eu até prefiro, porque como você falou, você tomou café lá, então eu chego e vou direto para uma copa que nós temos, e a gente ali naquela copa, eu já aproveito e já chamo um diretor, outro, café, né? Só passo uma mensagenzinha, café. Aí eles vêm, então a gente toma um café ali, cafezinho, e tal, e já começa ali uma conversa informal, mas já é um momento de... Formal, mas já orientada para resultado. Sim, como foi a liga de ontem, como foi não sei o quê. Isso, exatamente. É sempre perguntando, sempre se informando, sempre colocando, às vezes, alguma coisa, alguma necessidade que eu tenho do dia e tudo. E eu não estou contando que isso é horário de trabalho, eu não conto... eu não sei se o meu trabalho começa quando eu acordo, que eu já passo uma mensagem, já vou ver relatório do dia anterior de venda, ou eu não sei se acaba quando eu chego em casa ou quando eu deito na cama, porque antes disso... mensagem. Eu já estou com mensagem meia-noite, 1h da manhã, algumas vezes. Exato. Então eu não sei o quanto tempo eu trabalho, né? Mas liga.
O que que é desligar, né? Quer dizer, eu acho que desligar é só quando você pega no sono, né? Porque aí você desliga. Antes disso você tá. Eu posso gastar meu tempo vendo conteúdos de baixíssima qualidade, né? Que não vai me trazer benefício nenhum. Sim. Ou eu posso estar acordado e vendo benefícios, ou vendo informações que me tragam benefícios, né? Quer dizer, que são informações interessantes. Lendo coisas que aconteceram durante o dia, que às vezes você não teve tempo, participo de alguns grupos de economia, diz aí, estão olhando o que foi dito, o que foi falado, porque durante o dia você acaba não tendo tempo, né? Eu digo que o digital nos ajudou muito, né? O digital nos trouxe muitos benefícios, né? De agilidade e tudo mais, nos roubou muito tempo. Sem dúvida. Mas a gente ganha tempo, a gente faz e-mail, a gente faz WhatsApp, a gente ganha esse tempo. Mas, em compensação, ele rouba todos os outros tempos. Que antes você podia chegar na sua casa, você tinha meia dúzia de canais de televisão para assistir, mais nada. Acabou. Hoje você tem o teu Instagram, você tem o WhatsApp, você tem o LinkedIn, você tem o Facebook, ou seja, você tem vários... Aí você vai, quando você vai deitar, ligar a televisão, você tem... Infinidade de possibilidades. Tem um monte de série passando, maravilhosa, ou seja... acabou o seu tempo, né? Você não tem. Então, se você não souber administrar isso de uma forma leve, né? O que é uma forma leve? Para mim, eu estou curtindo quando eu estou vendo, estou lendo, estou me informando, estou lendo as minhas informações, que eu estou navegando no meu Instagram. Isso tudo para mim é um trabalho que, para mim, significa um desestresse, inclusive, né? Quando você tem informação, a não ser quando são informações muito ruins, que infelizmente acaba tendo hoje, principalmente na nossa economia atual. Você acaba tendo aí informações que você não gosta, mas é melhor você ficar sabendo do que você viver alienado sem saber nada do que está acontecendo, né? João, você é um cara que gosta muito de gente, né? Você gosta de estar conversando com as pessoas, está sempre conectado. No evento você vai autografa livro para todo mundo, você tira foto, você é o tempo todo um cara aberto e conectado e atento às pessoas. Essa é uma característica sua que você sempre teve, você foi desenvolvendo ela ao longo do tempo, e aí eu já vou emendar com uma questão do network. Você é um cara que, na minha opinião, tem o melhor network do Brasil. Você conhece todo mundo, mas não é que você conhece, que você ouviu falar, porque tem muita gente que fala assim, você conhece? Conheço, tem aqui o número. Aí eu pergunto, mas se você ligar, ele te atende? Né? Você é um cara que, para quem você ligar, você resolve, né? Me conta, de onde vem essa característica sua de gostar de pessoas e de lidar tão bem com todo mundo e de todas as classes sociais? Você navega bem com qualquer pessoa. Eu acho que isso aí tem a ver desde a minha formação, né? Minha formação, eu venho de uma família cristã e eu sempre fui educado que todos são iguais, né? Então todos são Legal. fazem parte. Então para mim eu dou atenção, ou na medida do possível, evidente, né? Independente do nível social, da classe, tudo isso. E eu acho que isso reflete muito na minha verdade, né? Então eu não sou uma pessoa, quando tem alguém me filmando, me fotografando, ou uma câmera, mas eu sou daquele jeito o tempo todo. Gostem ou não gostem, né? Também sei falar não, também sei me posicionar, porque isso faz parte da vida. Isso ninguém duvida. É só ver o Shark Tank e isso faz parte da vida. Agora, sempre com educação. Eu acho que nada justifica você perder a educação, mas também é educado a pessoa ouvir aquilo que eu acho, né? Eu acho que eu entendo que as pessoas terem a sua opinião, ok, só que a pessoa também tem que, eu a respeito, mas a pessoa também tem que respeitar a minha opinião. Então eu acho que isso aí faz parte. E quanto ao network, quer dizer, como eu te falei aqui no começo, eu tive a oportunidade, né, de desde novo conviver com várias pessoas, né, naquele ambiente privilegiado, no qual essas pessoas cresceram, amadureceram, então como eu, já pessoas que já são adultas formadas e permanece, porque pessoas que você conhece há 20, 30 anos... É outra relação. Não, e não é isso, você não vai hoje mais conseguir fazer uma amizade de 40 anos, né? Dificilmente. É verdade. Então, eu acho que isso aí é um privilégio que eu tive, né? Que eu agradeço muito essa oportunidade que eu tive pelos meus pais trazerem isso. E é isso que eu procuro também dar para os meus filhos, né? Quer dizer, a oportunidade deles criarem um network
que isso eles levam para o resto da vida. Então, e eu sempre tratei com muito respeito isso, eu não misturo as coisas. Então, quando você fala que eu ligo, é porque eu nunca me aproveitei para fazer negócio, tirar proveito de pessoas que eu conheço. Seja ele uma pessoa que está numa ponta que eu precise até às vezes, mas não, eu deixo a ordem das coisas andarem naturalmente, né? Ou seja, eu não aproveito de ser um amigo meu, uma pessoa que eu tenho contato, para eu querer encurtar o meu caminho por qualquer coisa. Isso que você está falando, João, é tão importante, porque hoje muita gente ensina que você tem que ter network, você tem que mudar as pessoas, o ambiente que você está, para você subir na vida, para você crescer na vida. E você faz exatamente o caminho contrário. Você não usa o seu network para trazer para os seus interesses, né? Para pedir coisas para você. Então as pessoas, podia falar um pouquinho mais disso, para as pessoas entenderem como que essa relação é conquistada não é o tempo todo na vida que é troca de interesses. Não, veja, network é muito importante. Agora, o network tem que ser uma troca. As pessoas acham que network é você ir lá e ficar só. Então, é você encontrar com uma pessoa que você conhece há muito tempo e encher ela de perguntas o tempo todo, sem entregar nada. Network é uma entrega, é uma troca. Você precisa dar entrega e buscar também, né? Ou então você tem que ficar calado ouvindo para aprender. Agora, você só ficar questionando, aí você passa a ser um questionador. Você está no limite do aproveitador, sabe aquela coisa? É o extrativista ali. Então, ok, network, só que as pessoas confundem com network com pessoas que querem simplesmente fazer negócio. Eu acho que tudo bem, a pessoa me procura para fazer um negócio, ok, mas tem que ser bom para mim também. Sim. Né? Por que vai ser só bom para o outro? Né? Ou seja, porque só vai ter entrega. Sempre é uma troca, sempre as pessoas têm que fazer esse peso. Legal, eu vou procurar o Anderson, estou querendo que ele me ajude nisso. E eu, em troca, eu vou entregar isso. E, inclusive, o correto é eu começar a mostrar o que eu vou estar te entregando. E depois o que eu vou precisar de você. Esse é o ponto. Né? Eu acho que porque como é que eu vou saber que você, ou que o Anderson vai saber que eu quero uma troca, ou que eu só quero aproveitar de uma situação? Lógico que muitas vezes você tem que usar isso nos limites, mas tem aquelas pessoas que o tempo todo que te procura, ele te procura para você resolver o problema dele. Nunca ele veio para te trazer alguma coisa legal, alguma informação bacana, Não, é sempre pedindo, né? E é normal, porque as pessoas acham, não, pô, você pode mais, você tem uma situação melhor. Não, eu não estou falando Às vezes você pode trazer coisas, simplesmente olá, como vai? Tudo bem? Só vim aqui hoje te dar um oi, tomar um café com você e sem nenhum bacana, interesse, né? Sem nada. Isso é manter network, mas não. É mais ou menos aquela história, né? Você só procura um médico quando você está doente, né? Então, tudo bem, mas você paga para isso. Sim. Agora, se o médico é seu amigo, você não vai procurá-lo só quando você está doente. Então, é mais ou menos essa a questão, né? Às vezes eu já tive caso, eu ligo para... quero marcar uma consulta. O doutor só tem vaga para daqui 2 semanas. Eu falei, se eu soubesse que eu ia ficar doente, quem sabe nem ficaria, né? Antes, né? Mas eu não sei, eu estou precisando ter uma consulta. Então, essa é a relação com o médico, com o advogado. Agora, quando você tem o seu amigo médico, não é essa relação. Você pode até numa conversa falar, escuta, eu estou com um probleminha aqui, o que você acha e tal. Tudo bem, com amizade não há problema nenhum. Agora, só procurar o seu amigo médico quando você está doente, aí virou ser paciente e não mais amigo. Exato. Entendeu? E ter essa consciência é tão importante, porque parece que não, mas tem gente que te liga, você não quer nem atender. Manda mensagem, você não quer nem ver, porque ela só liga ou só escreve para pedir coisas. Então você já cria uma certa... Hoje em dia já está mais vacinado, né? Então você cria uma certa... um certo sinal, um alerta, né? Um sinal amarelo. Infelizmente, você acaba tendo essa reação, né? Quase que natural, e muitas vezes para pessoas ou com pessoas que não mereceriam essa reação, né? Porque às vezes a pessoa está te procurando uma única vez, que tem realmente uma necessidade, mas você acaba colocando todo mundo na mesma ideia. Mas tem que ter muito cuidado com isso também, porque muitas vezes realmente chegou no limite, a pessoa precisou e a pessoa não quis incomodar e tudo. Então,
é muito sensível isso, né? Qual é como você usar o network. Network é importante, temos que ter network, é importante você fazer, mas é importante você também ter entrega, né? Isso que você E para falou. você ter entrega, você também precisa ter conteúdo, estudar os assuntos, né? Enfim, você não ser uma pessoa vazia. Isso que você falou coloca network em outro significado, porque é diferente do que as pessoas pregam e buscam hoje como recomendação, né? Então, Bad work. exatamente, exatamente, pad work. João, você é barriga no fogão, né? Você é um cara que trabalha pra caramba, tá o tempo todo ali com seus executivos, né? Acompanhando o negócio, perto, presente, atuando. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a posição de liderança é uma posição solitária, né? Na hora de tomar decisão, na hora de ter que fazer a assinatura, fechar um contrato novo, é você e você. Como que você lida com essa questão da solidão do empreendedor, assim, essa questão de ter que... Eu não diria que é solidão, né? Eu digo que é uma característica do cargo, da Sim, função, né? Eu sou presente, mas não sou centralizador, pelo contrário, né? Se eu fosse mais centralizador, eu teria, quem sabe, não tido eu teria evitado várias coisas se eu fosse centralizador, porque você precisa também delegar, né, sim. principalmente quando você tem, várias empresas investidas, quando você tem, várias coisas acontecendo ao seu lado. Eu sempre fui assim, foi uma característica minha isso, né, porque lá atrás, quando eu estava trabalhando lá com meu pai, eu também comecei a ser investidores em outras empresas. De amigos, coisas pequenas, coisas da moda, negócio de patinação, ou seja, eu sempre fui uma pessoa que academia de ginásio, eu sempre fui uma pessoa que tive Carro blindado, né? então, aí e carro blindado, que aí já tinha um pouco mais de relação, mas eu sempre fui uma pessoa que mantive, investimentos em áreas diferentes e sem ser centralizador. Porque quando você está em várias atividades, você não pode ser centralizador, porque você tem que ter pessoas para executar aquilo que você idealizou, criou, teve como ideia. Então, esse ponto de equilíbrio é muito difícil realmente. E essa solidão que você está falando, eu nunca senti muito, porque eu sempre tive atividades novas nascendo em tempo inteiro. Por exemplo, dentro da Polishop, que é uma empresa no qual me deu a maior exposição, né, pelo formato e por ser varejo, o que acontece ali? É uma empresa que ela é omnichannel, ou seja, para mim funciona muito bem com o meu estilo de personalidade, porque uma hora eu estou falando com um negócio de e-commerce, daqui um pouco eu estou falando com varejo físico, eu estou falando com produtora de televisão, eu estou falando com emissor, ou seja, são vários negócios dentro de um negócio só. Ou seja, eu tenho lá um canal de televisão, eu tenho lá uma produtora, eu tenho uma empresa de e-commerce, eu tenho uma empresa que vende por call center, eu tenho um departamento de marketing, eu tenho um departamento de engenharia, eu tenho lojas físicas, eu tenho um negócio que eu acho que é mais importante, né, de todos, que é curadoria de produtos, né? Eu acho que isso o varejo não faz, né? O varejo pega tudo que tem no mercado e joga dentro da loja dele. O varejista faz isso. Dentro da Polishop, não, nós fazemos uma curadoria de produtos. Por isso que os produtos da Polishop, a marca Polishop, tem uma credibilidade muito forte a nível de qualidade, de entrega, de inovação, de produtos realmente que são de verdade. Tudo isso a gente construiu durante 20 e tantos anos. Por quê? Porque nós temos ali um departamento de curadoria de produtos, ou seja, escolha, e um departamento de engenharia para verificar a qualidade desses produtos. Nós já alteramos projetos de indústrias grandes, renomadas, de produtos que trouxeram para nós e nós aprovamos desde que fizesse aquelas alterações que tinha a ver com qualidade, que tinha a ver com desenvolvimento. Nós testamos, se você pega um produto lá, um forno, se ele está dizendo que ele chega a 250 graus ou a 450 graus, nós vamos medir. Se ele não chegar a 450 graus, por mais que o Inmetro permita um erro tolerável, né, grande, nós não admitimos, né? Isso é aquela sala de vocês que fica lá um monte de ventilador o dia inteiro ligado, fica Exatamente, é o departamento de engenharia. É ali onde que ele fica testando quantas horas, testando tudo. se vai esquentar, não vai esquentar, se vai aguentar, não vai aguentar. Durabilidade, potência,
enfim, porque mais importante do que quem é o fornecedor é o tipo de produto que você está, porque qualquer empresa ou qualquer indústria tem capacidade de produzir produtos de altíssima qualidade como muito baixa qualidade ou baixíssima qualidade. Sim. E mediana e tudo. Então, tudo depende dos componentes que são aplicados naquela fabricação daquele produto. Isso vale para carro, isso vale para qualquer coisa. Os carros de maior qualidade, eles têm uma triagem violenta de tudo aquilo que é feito para fazer aquele carro. Ou seja, todos os componentes que são feitos para fazer a montagem daquele carro. Então, tudo tem a ver com a capacidade de você fazer uma curadoria e organizar dentro dessa curadoria a qualidade daquilo que você está entregando. Isso mostra muito do porquê do sucesso e dos segredos da Polishop, né? Porque você pega Air Fry, né? Vocês recebem ligação de gente reclamando que o pão de queijo não ficou crocante. E aí quando você pergunta qual que é o modelo, a pessoa fala de uma outra marca, né? Fala, pô, minha senhora... Uma marca que a gente nunca vendeu. Né, mas, essa daqui não foi a nossa que a senhora comprou, né? É aquele negócio, né? Qualquer coisa ela pode ter boa qualidade ou má qualidade. A China é o maior exemplo disso. Você chega na China e você fala, olha, eu quero comprar esse microfone aqui, assim, assim, assim. Ele fala, tá bom, esse microfone aqui vai te custar $100. Ah, não, minha verba é $10. Pois não, eu faço por $10 também. Só que, mas é outra qualidade. Exato. Então, todos os componentes desse microfone de qualidade, ele tem rastreabilidade. Certo. Quando ele não tem rastreabilidade nos componentes, são componentes de baixíssima qualidade. Porque quem produz esse microfone, ele não produz o aço, não produz o plástico, nem a matéria-prima para fazer esse plástico, né, o polipropileno. Ele não produz o metal. Ou seja, quando você vai produzir alguma coisa, você tem que pegar tudo de melhor qualidade, com rastreabilidade, para que você consiga, inclusive, detectar quando você tiver, e se tiver um problema em algum componente, você conseguir identificar aonde estão, quando foi vendido, para você poder substituir. Você vê isso é muito comum, como exemplo em automóvel. Às vezes aparece um recall do número de série tal ao número de série tal. Como é que eles sabem? Porque eles viram que deu naquele em um carro. Aí eles viram que aquele lote foi instalado naqueles carros com aquele número, aquele serial number. Então, ele consegue fazer o recall e troca as peças para todos aqueles carros, falando-se de segurança, né? Então, isso é o que a gente faz. A gente vai ali a fundo e faz com que o fornecedor o fabricante, porque a gente tem muitas coisas que são marcas próprias. Hoje mais de 50% dos produtos nossos têm marcas próprias, caminhando para 100%, 95% de marcas próprias. Todos os produtos com uma alta qualidade, inclusive durabilidade. Por quê? Porque a durabilidade depende dos componentes, né? Não adianta você ter esse microfone com alta durabilidade do pedestal e do cabo aqui, e dos fios. Você precisa ter também de toda a parte interna, toda a parte eletrônica, toda a parte de transistor, tudo isso aí de alta qualidade, e isso faz parte do produto. Legal. Mais de 50 empresas que você já investiu e faz a gestão delas. O que não pode faltar numa empresa que o João Apolinário decide investir? Bom, na verdade, eu não participo diretamente nem são mais 56, foram empresas que eu já investi, 56 empresas, muitas delas eu já saí, que é normal de um investidor, já realizei. Outras fecharam, infelizmente, porque quando você entra como investidor, parte, né? Você não entra para resolver o problema do empreendedor, né? Não dá para ganhar todos. Não, né? Você entra para ajudar. Mas depende daquela pessoa também que está à frente, depende daquele trabalho também. E lógico, quando você tem um investimento menor, você tem um envolvimento menor. Quando você tem um envolvimento maior, você tem uma participação maior, você tem um envolvimento maior, né? E acompanha um pouco mais de perto, né? Às vezes as pessoas falam, poxa, mas você dá muita atenção para Decorcor. Não, é porque meu investimento foi maior, evidente, né?
E não foi só aquele investimento durante... Foi um pitch ali, muita coragem sua, né? Não é um investimento só dali do pitch, mas ter uma fábrica de tinta do jeito que nós temos hoje e o crescimento, tudo, muito mais tem um investimento constante, né? Então é evidente que eu, sob demanda também, eu trabalho muito sob demanda do próprio investido, né? Do próprio empreendedor, porque tem aquele empreendedor que recebeu meu investimento e para eu falar com ele é uma luta. Eu preciso quase que... eu tenho a minha equipe ligando, falando com eles e tal, não sei o quê, mas o cara não quer dar satisfação, não quer não sei o quê. Já tenho muito problema aqui, ainda vou ficar tendo que dar satisfação aí. Enfim, são visões diferentes, né? Já investiu aí, então deixa que deixa que eu faço e tal. Ou você tem uma visão errada, tudo bem, eu preciso respeitar, porque nada vai fazer com que uma pessoa aceite uma opinião minha, né? Quando eu entrei na Decor Colors, a minha primeira reunião, eu me posicionei muito bem, né? Porque era um investimento grande, então eu aprendi também, a gente vai aprendendo nisso. Falei, não, eu para fazer um investimento, eu quero ir por esse caminho. Então, nas primeiras características, que às vezes me perguntam, né? Qual é a característica para ser um investidor? Então, primeira característica para mim é ele aceitar aquele investidor, aquele empreendedor, aceitar aquilo que o mentor que ele veio procurar tá visualizando. Tá visualizando, então ele aceitar. Então ali teve essas primeiras reuniões, né? Quando eu falei, vamos criar a nossa rede de tintas, vamos fazer as nossas lojas, vamos... Um choque pro Léo. A princípio foi um tremendo choque pro Léo, mas depois ele entendeu, né? E isso é que faz a diferença do empreendedor, quando ele tem a percepção daquilo que pode realmente fazer e ter coragem de fazer, né? Porque é muito mais fácil você fazer aquilo que todo mundo está fazendo. Sim. Isso é muito mais simples e você tem muito menos risco. Principalmente num mercado desse, né? Tão consagrado, né? Mercado de tintas, né? Commodity total. A gente saber que todo mundo vende para um monte de loja. Ele também já estava vendendo para mais de 700 lojas no Brasil. Isso é que ele trazia. Mas como ele levou ali que o investimento, o próprio investidor, né, iria ajudar a decidir aonde colocar o dinheiro, isso para mim me soa muito bem. Levantou a bola para você. Isso para mim levantou. Às vezes para outros fala, não, isso não é o que eu quero. Você precisa saber o que você quer fazer com o dinheiro. Não, eu acho que o que ele sabia é que tinha um mercado muito grande, tinha ali, e ele tinha vontade de fazer parte desse mercado da indústria de tinta e ele tinha um produto já diferenciado na mão dele. E teria outros produtos que ele queria desenvolver, que também estava na cabeça dele para ser desenvolvido. Então, isso tudo é o que me encantou e me fez eu tomar a decisão. Porém, na primeira reunião, eu coloquei isso muito bem, que no programa não dá para você colocar tudo. Coloquei isso muito bem. Falei, olha, o caminho que eu acredito é nesse caminho. Porque entrar nesse oceano vermelho, onde está todo mundo produzindo tinta barata, de baixa qualidade, só para conseguir ter preço e vender, esse caminho eu não quero. Eu quero produtos de alta qualidade e que tenham uma entrega diferente. As pessoas não querem comprar tinta, as pessoas querem comprar aquilo que a tinta pode fazer por você. Uma parede decorada, uma parede pintada, uma parede protegida, uma parede totalmente diferente para a sua casa. Então, é isso que a gente vai ter que entregar, e com alta qualidade. Então, quais são as maiores dores? Parede suja, então eu tenho a parede que é lavável. Parede que entra umidade, eu tenho uma parede que é uma tinta que é hidrorrepelente para a sua parede. Infiltração, eu tenho um produto que é o Bloco Total para você eliminar a infiltração. Bom, e aí vai, né? Assim por diante, a gente tem vários outros produtos. Mas você deu uma acelerada, João, só importante o pessoal acompanhar a gente. Teve um momento que você virou para o Léo e falou assim, Léo, ele feliz da vida que tinha mais de 700 canais de venda da tinta dele, e você falou, você vai fechar todos esses canais de venda e a gente vai montar a nossa rede. E ele foi embora possesso da vida, não foi? Foi ele mora em Itu, né, uma cidade a 100 quilômetros de São Paulo, um pouquinho menos. Então depois ele confessou que ele foi daqui lá me xingando, né? Falei, esse cara não entende nada. E ele tem os motivos dele, né? Claro. Se você pensar comigo, ele tinha loja de tinta naquela época há 12 anos, né? Com sucesso, ganhando dinheiro, já tinha sua casa, já tinha seu carro, já tinha montado até uma pequena indústria. E
mensalmente, vamos dizer assim, ou constantemente passavam grandes indústrias de tinta que existem, né, oferecendo para ele valores importantes para colocar o nome na frente da loja dele, a marca da tinta na frente da loja dele. Então ele perguntou para mim, de onde você tirou da ideia, né? Não foi bem assim que ele perguntou, não me lembro, mas a pergunta foi essa, que alguém vai pagar para colocar a nossa marca desconhecida, muito mais desconhecida do que as outras, na frente da loja dele. Que é a inversão, né? Se eu tenho uma loja, as pessoas me oferecem dinheiro para colocar, hoje existe, inclusive, uma grande empresa multinacional que coloca dinheiro, né? Para que você coloque a marca dele na frente e seja exclusivo dele. Nós vamos cobrar para ele ser exclusivo nosso? Eu falei, nós vamos cobrar para ser exclusivo nosso, porque nós vamos ter uma entrega diferente. Nós vamos deixar com que essa pessoa e essa franquia ganhe dinheiro. Essa pessoa ganhará bastante dinheiro com essa franquia. E nós vamos convidá-los para eles virem empreender conosco. Eu acho, Anderson, que o que falta no Brasil é mais empreendedores. Eu acho que o Brasil hoje, ele felizmente vem mudando, né? Antes as pessoas eram formadas para se virar funcionário público, né? Sim. Que dá estabilidade, e isso não traz contribuição nenhuma, porque precisa ter uma máquina de pessoas produzindo, pagando impostos para que essas pessoas que são funcionários públicos possam ganhar. Sim. Porque eles não geram resultado. Quem gera é o empreendedor, o empresário. Então, o que eu vejo assim, que para o país realmente ter crescimento, ter maior igualdade social e tudo, precisam ter mais empreendedores, precisam ter mais pessoas ganhando bem, precisam ter mais pessoas ricas, porque aí sim você vai ter um país melhor, um país muito mais com muito mais igualdade. E aí é exatamente isso, como o propósito que eu sempre coloco nessas empresas investidas, é fazer com que mais pessoas tenham a vocação e tenham a vontade, a dedicação de empreender. Porque o empreendedorismo transforma vidas. Sem dúvida. Só com o empreendedorismo que as pessoas vão se transformar. Só com o empreendedorismo nós vamos transformar o nosso país, né? Num país melhor, mais justo. E é como? É ter mais pessoas fazendo as coisas acontecerem, mais pessoas estarem participando de negócios, mais pessoas com essa visão, não com a visão do estou bem e para mim tá bom com o meu Bolsa Família. Não é isso. O que a gente precisa de pessoas que queiram mais, que tenham vontade de crescer e queiram dar uma vida melhor para os seus filhos, para os seus pais, para os seus irmãos, porque um empreendedor na família muda a vida da família toda, né? Então, pode mudar a geração. Exatamente. Então é isso tudo que me encanta quando eu vejo um negócio indo bem. Não é o resultado, o lucro que dá, não. É crescimento. Hoje são mais de 500, mais de 600 lojas hoje franqueados, empreendedores, né? Que estão ali fazendo o dia a dia. Ou seja, quantas pessoas não estão ao redor dele ganhando? Ou seja, ele tem vendedor, ele tem entregador, ele tem ali uma porção de outras pessoas. Então, e pessoas que de repente não estavam nesse mundo do empreendedorismo. Então é muito bacana. Eu falei, Léo, nós vamos chamar pessoas para vir empreender conosco. Pessoas que tenham oportunidade para vir empreender com a gente, que possa de fato fazer a diferença para elas. É isso que a gente está fazendo. E isso a gente já tem vários depoimentos de várias pessoas. Pessoas que entraram, né, para esse negócio ou para qualquer outro negócio, achando que não precisa trabalhar, não vai dar, né? As pessoas às vezes compram uma franquia, você já não comprou. Tem gente ainda com essa ilusão, né? Tem, porque aquele negócio, né? Falei, não, eu vou comprar uma franquia, vou abrir a porta e vai ter fila na porta para querer me comprar o meu produto. Não existe isso. Infelizmente, né? Não. É uma luta diária. Eu conheço. É uma luta diária. E felizmente não existe, porque isso que nos faz ser melhor ou pior no cada dia que passa. Ou seja, é a necessidade de evoluir, de crescer, de se dedicar e parar de botar coisa ruim na cabeça e gastar o tempo com porcaria. João, você trouxe uma provocação agora que eu queria reforçar, que é essa questão de empreender, né? Então você sair
não vou dizer que é zona de conforto, porque quando eu falo zona de conforto, eu falo, até hoje eu não achei a minha, né? Então, como que eu vou sair de um lugar que eu não achei ainda? Mas as pessoas hoje, quando elas vão empreender, muitas delas vão para o caminho da roça, né? Você falou do Oceano Vermelho e Oceano Azul, né? Que é uma analogia muito legal para as pessoas que estão vendo a gente. O Oceano Vermelho é aquele lugar que tá cheio de gente trabalhando, tá todo mundo brigando, né? Cada dia eu baixo meu preço, aí você baixa mais, aí eu... Tem margem. Todo mundo, o jogo do quem perde menos. E o Oceano Azul é aquela coisa quando você consegue surfar, consegue lançar moda, consegue precificar, ter sua margem e assim por diante. Então é importante as pessoas estarem acompanhando com a gente aqui o nosso raciocínio, mas não basta empreender, basta ter essa visão, essa estratégia, porque imagina o Léo. O Léo tinha 700 lojas que vendiam a tinta dele, então provavelmente a meta dele era chegar em 1.000 lojas. Você fala, fecha tudo e hoje vocês já estão chegando nas 700 lojas próprias vendendo produto de vocês, onde mudou completamente o jogo e é um equity diferente de tudo que poderia ser se ele estivesse vendendo em 1.000 lojas. Como que a gente pode incentivar os empreendedores que estão assistindo a gente a, quando pensarem o negócio deles, pararem e botarem atenção para um negócio chamado modelo de negócio? Que a gente está falando aqui é de modelo de negócio, né? Isso a faculdade não ensina. Qual a importância do modelo de negócio para quando você vai montar alguma coisa? Bom, modelo de negócio faz toda a diferença, né? A importância é total, né? Agora, bom, e como é que faz isso, né? É não fazer aquilo que todo mundo está fazendo, né? A primeira coisa é isso, né? Mas você... Não, a tinta que a gente vende na Decor, falando de Decor Colors, ninguém está vendendo. São tintas realmente premium, especiais, diferentes. E sabe por que ninguém está vendendo? Não é porque não tem a fórmula ou a receita. É porque na cabeça da pessoa é simples assim. Essa tinta, para fazer essa tinta assim, que foi o que o químico falou, hein, vai custar caro. Eu falei, vamos fazer uma coisa, eu não entro no laboratório para dar palpite, que eu não entendo nada, não sou químico, e você não entra no comercial nem no marketing, que isso eu sei fazer, né? Então a gente vai se dar muito Então, bem, porque a gente se respeita, né? Então o que acontece? Todos poderiam fazer essas, tanto é que depois eles copiam, né? Na Polishop é a mesma coisa, eu tenho produto exclusivo, você não entra na Polishop, tem 20 tipos de liquidificador para vender, por exemplo. Eu sei que existe, eu poderia pôr lá 20 tipos de liquidificador para vender, mas não. O meu papel como varejista dentro da Polishop, dentro do meu conceito, é eu saber qual que é o melhor liquidificador para você. 2, 3, 4 modelos, depende daquilo que você procura, da tua necessidade, mas eu vou escolher. Que eu digo, a minha equipe vai escolher. Sim. Porque não é o consumidor que tem que ser o especialista, saber avaliar qual é o melhor liquidificador para ele ter. É quem? É o varejista. É a pessoa que está à frente fazendo essa curadoria. Mas o varejista não está preocupado com isso. Ele está no Oceano Vermelho que Pois é, vender. A mas Polishop por está isso que eu digo, preocupada com modelo isso. de negócio. Exatamente. Não? Então, eu estou falando isso que é modelo. Tanto na tinta, eu fui lá e desenvolvi. Quando eu vi o produto, a borracha líquida, por exemplo, que é um grande produto diferencial, que acontecia, né? O Léo me mostrou um produto, eu vi, era tinta emborrachada. Legal, ele já tinha tinta emborrachada, outras indústrias fabricam tinta emborrachada. Aí eu peguei, olhei, vi no laboratório, falei, eu quero um produto muito mais do que isso. Eu quero um produto para pintar essa caixa de papelão, não quero só hidrorrepelente. Eu quero um produto para pintar essa caixa de papelão e que eu encha de água e a água fique aí constante. Não vaze. Lógico, uma caixa d'água com a água ali. Dá para fazer? Lógico, dá. Só que vai custar caro. Falei, faça. Eu não estou perguntando se vai custar caro, vai custar barato e tal. Eu quero um produto que eu pinte uma caixa de papelão. Olha que sonho, um papelão. Não, viagem, né? O químico deve ter falado, Você faz um aquário dentro dela, se você quiser. Você faz qualquer coisa com a tinta emborrachada. Legal. Aí, tá bom. Ele trouxe e falou, tá aqui, ó. A tinta emborrachada tá aqui. Olhei, falei, só que ele fez aquela carinha, quero ver você vender isso aí, vai ter que custar o dobro, ou um pouco mais que o dobro de todas as tintas emborrachadas que estão aí. Na hora, veio a solução para isso. Qual foi? Eu falei, nós não vamos vender tinta emborrachada. Nós vamos vender borracha líquida. É outro produto. E pronto. O consumidor percebe a diferença. Aí a gente, ele fez um vidro, pintou um vidro, né? Com as 2 demãos necessárias.
Um vidro é fácil tirar, tirou e mostra que é uma borracha Não. que ela antes estava líquida. É uma borracha líquida, né? Então é diferente da tinta emborrachada. Aí depois, agora, há pouco tempo, nós lançamos a tinta emborrachada também ao preço de todas as tintas emborrachadas que estão por aí. Agora, a borracha líquida é um produto É outro único. produto. É um produto único, né? É uma entrega muito parecida? Não. É uma outra entrega. Tem um E obviamente ela é mais cara. lógico, tem um A lugar entrega é outra. tem um lugar que você pode aplicar uma borracha líquida e um lugar que você deve aplicar a tinta emborrachada. Por quê? A tinta emborrachada é um lugar que você não tem uma água direta, só uma umidade, uma coisa que você tem um terraço grande, ou seja, de vez em quando respinga. Borracha líquida não, é um local aonde você, como aplica numa laje, num telhado, numa telha, numa parede onde você não tem um beiral, a água água bate direto, como um muro, Sim. por exemplo, né? Ali, é repelida na hora a água. e não é só isso, ela tem uma camada grossa que traz uma proteção. Não passa a umidade, não mofa. Olha Isso, que exatamente, espetáculo. é uma proteção. Agora, isso é para umidade positiva. Ué, mas tem... Existe umidade negativa. Ah, é? É. Nossa. Umidade positiva é aquela umidade aonde a água bate e pega na tinta. A parede do lado de dentro, muitas vezes, tem umidade que vem da terra, que vem da casa do vizinho, que vem do solo, da terra que está no solo. Essa umidade que você vê, ela é negativa. Não adianta você pintar ali com borracha, porque a tinta está aplicada e a umidade vai vir debaixo dela. Ou seja, vai vir negativo, não é a água caindo em cima da borracha, é a água entrando por Por detrás. trás. Aí faz o Vai quê nesse descolar caso? igual. Aí nós lançamos, depois, agora também já lançamos, já tem um tempo, o bloco total, que é para bloquear a umidade negativa. Putz, É um outro produto. olha só. Então, quem tem umidade que vem do solo, que vem do vizinho, que vem de um muro que tem terra e não foi protegido como deveria, ou seja, ali você tem um outro tipo de produto para você aplicar. Então, também é um produto que custa caro, tem qualidade, dá para fazer barato, dá para fazer barato, é lógico. Tudo dá para se fazer, até porque nós não somos o inventor da química. Nós fazemos a receita, né? É como um chefe de cozinha, né? Ele não planta O alecrim. o alecrim, as hortaliças, o tomate para fazer o molho de tomate. Não, ele compra tudo isso e ele faz aquela alquimia toda de misturar, de estar fazendo aquilo virar um prato gostoso. Agora, todos podem fazer? Sim, todos podem fazer. Só que tem que saber, né? Ter a receita e fazer com bastante qualidade, ingredientes de qualidade, né? Às vezes na cozinha, né, na culinária, às vezes a pessoa, não, compra qualquer vinho porcaria aí, é só para cozinhar mesmo. Pô, cozinhar você não vai comer? Você tem que botar um vinho bom também para cozinhar. Lógico, não precisa ser um vinho francês, excelente, mas tem que ser um vinho de qualidade, não pode ser um vinho ruim. Claro. Né? Então, esse tipo de coisa que acontece em qualquer segmento, você tem que prezar pela qualidade, porque então você vai ficar no oceano vermelho brigando só por preço. Eu não tenho nada diferente. Eu tenho tudo que todo mundo tem e o que eu posso te oferecer é preço. Tanto é que o normal de você ver de anúncios de varejo é depor. Ninguém fala do benefício do produto, para que serve, nada disso. É depor. De tanto por tanto, de tanto por tanto. Porque está todo mundo vendendo a mesma coisa. Que, aliás, a sua tese é que você não é vendedor, né? Você é um bom demonstrador, né? Eu não quero vender por vender, empurrando em você. Eu quero demonstrar o que aquele produto pode fazer para mudar ou transformar a sua vida, o seu dia a dia, aquilo que você está fazendo, aquilo que você está precisando. Que às vezes é uma coisa simples, né? Acordar de manhã e tomar um suco. Ninguém acorda de manhã querendo comprar uma centrífuga. Imagine, eu tô a fim de comprar uma centrífuga. Não, claro que você acorda de manhã querendo tomar um suco natural, fresco, feito na hora, fácil, rápido. É isso que você quer. A centrífuga é o meio. E assim, qualquer outro produto é a visão que eu tenho. O produto é o meio e não o fim. Mas é bom, é que você conseguiu criar um varejo com alguns objetos de desejo, né? Que, panela da Polishop. Tá aí uma coisa que todo mundo quer ter. Quem não tem, quer ter. E quem tem, quer ter mais de uma, duas, três. Que é incrível. Aquele ferro de passar.
que é aquele ferro, né? Gente, ele tem um ferro que não dá brilho nas roupas. É incrível. Não é queima. incrível. Não Não é que queima, não queima, né? Ele não, É, não queima, não dá brilho. ele não Porque às vezes tem, você passa com a roupa e fica com aquele brilho. ele não pulsa com alta temperatura. Cara, é sensacional. Aquele ferro resolveu um problema lá em casa que você não faz ideia, porque toda vez Ela acontecia. roupa Você queimada. precisa passar na hora, tá amassada e não dá pra ir pra lavanderia. E mais daí isso, estraga a roupa. ele tem outro benefício, né? No caso do ferro, que eu acho muito bacana, porque qualquer pessoa que não saiba passar, com ele consegue passar. Então isso é outro verdade, diferencial, eu sei. né? E quando você fala de panelas, né? O que as pessoas buscam? As pessoas não buscam uma panela, né? Elas buscam praticidade, elas buscam comer mais saudável, e é isso tudo que a panela entrega. Ela tem um poder de calor maior do que as outras, pelo material aplicado e usado. Ela tem um antiaderente também muito superior aos outros. De novo, podem fazer uma panela igual? Podem, mas não vai dar para custar barato. Sim. É diferenciado. É. O produto do Polishop virou um objeto do sonho, aquele liquidificador que às vezes você coloca as coisas, aí trava tudo ali, tá fazendo um bolo, não funciona, aí você tem que botar a colher. O seu não, bate para um lado, bate para o outro, você nunca tem esse problema. Não, é muito. Temos várias opções e oportunidades dependendo do desejo. Às vezes a pessoa fala, não, mas eu não uso liquidificador. Tá bom, então nem compre, Claro, né? Você não usa, por que você vai comprar o liquidificador, né? claro, não faz Ah, não, sentido. quero ter. Não, você não precisa ter. Né? Às vezes as pessoas compram, não, porque na minha casa eu estou montando preciso ter liquidificador, ó, bater, mas você usa. Não, então não compre. Você tem outras formas de bater, nós temos outros produtos que pode ser também uma batedeira ou um liquidificador sem ser um liquidificador. João, eu quero falar um pouco de família, tá? Mas antes de falar de família, ainda tem mais uma coisa. Você é um cara meio Midas, né? Você bota a mão e o negócio cresce e vira ouro. Tem a última empreitada sua, nem sei se é a última, mas uma das últimas, que é aquela do produto lá que a pessoa bebe e contribui direto com o intestino, com... De onde você tira essas coisas, né? Me conta. Essa é uma startup, eu brinco que é a primeira startup que eu mesmo montei para mim mesmo, né? Ou seja, eu sou investidor anjo meu mesmo, né? Então, ligado à saúde, longevidade, qualidade de vida, é isso que eu tô focado, e essa empresa ela tem foco nisso. E a primeira coisa é esse produto, primeiro produto, né? Esse primeiro produto é um produto fermentado com mais de 80 tipos de vegetais, legumes, frutas e cereais, fermentado durante 6 meses, né? E é um produto que, para cuidar do seu intestino, são as bactérias boas, né? E a gente lançou isso no canal de multinível, canal de porta a porta, com a venda direta, mas o meu projeto, como sempre, ser uma empresa também omnichannel, sair para lojas e tudo, sempre focado em produtos ligados à saúde. Então eu quero ter vários produtos para pessoas de 40 anos a mais, ligado à qualidade de vida, à nutrição, a você realmente conseguir ter longevidade, que é o que todo mundo está buscando, e com qualidade. Ou seja, hoje se fala muito já da creatina, se fala muito do whey e vários produtos aí de baixíssima qualidade, aquela história, né? E agora várias reportagens falando sobre isso. Então a gente está criando uma linha super legal de produtos diferenciados para esse público, né? Não é o público mais jovem, esse público mais jovem já está sendo atendido, já tem várias empresas. Eu estou trazendo uma empresa para cuidar das pessoas do 40 a mais. Sensacional. Não, whey e creatina não pode faltar aqui, porque tem a Thalita que todo dia... Tá nessa. Thalita, todo dia tem que tomar creatina e o whey dela, que senão a vida vai para trás. Mas sabe que é super importante, porque uma das coisas que eu aprendi nessa minha jornada aí, falando sobre bem-estar, saúde e vida e tal, uma das coisas que tira a pessoa de um hospital ou de uma UTI é a quantidade de músculo que você tem. Sim. Ou seja, tanto é que a pessoa sai muito debilitada, né? E por quê? Porque comeu os músculos. Então, é muito importante que você coloque proteína via whey, que você coloque o creatina, que também estimula a parte da musculatura. Faça atividade física, evidente, mas não adianta, ou vale menos, né? Ou seja, tem menos tem menos eficácia quando você não usa
ou seja, não está com proteína suficiente e com creatina também. Eu acho que isso aí é uma informação muito recente que as pessoas estão tomando consciência, né? Os mais jovens, como eu falei, já têm essa consciência, vão, malho e tal, não sei o quê. Os 40 a menos, mas os 40 a mais ainda estão achando que isso aí é só para quem vai para academia, malhar e pegar muito peso, mas não é verdade. Não é, precisa se cuidar, né? Ainda mais falando de longevidade. João, vamos para a casa do João agora. Você falou agora há pouco da questão de dar sua opinião e sua opinião ser respeitada. E você tem seus filhos lá, os meninos, como que é discutir com o filho sobre a opinião do pai, que momento ele ouve, que momento não ouve, que momento que tem que deixar quebrar a cara ali para crescer e aprender, que momento bate o pé e fala, não, aqui quem manda sou eu. Me conta, como que é o João dentro de casa com os meninos? Que esses são sócios mais complicados de lidar, né? Olha, eu acho não, né? Eu dei sorte, mas eu também acho que eu tomei o caminho correto. Todos os três, quando se formaram, primeiro que eu deixei eles se formarem naquilo que eles quisessem, né? E eu sempre entendo que fui um exemplo, né? Não adianta você falar, porque eu vejo que os filhos eles são muito resistentes às palavras, mas eles são muito receptivos aos exemplos. Então, eu sempre, naturalmente, dei um exemplo da necessidade de ser focado, trabalhador, ou seja, dedicado, né? Ter liderança naquilo que você faz. Então, os três foram para o caminho da administração, do marketing, e os três se formaram e foram Pro mercado, para o mercado, Você fazer deixou. estágio, tudo. Não só deixei, incentivei, né? Não exigi, não, mas incentivei. E ajudei naquilo que pudesse ajudar. E passando por essa fase, os três já passaram por essa fase, 2, 3 anos no mercado, e naturalmente eles começaram a se aproximar dos negócios, né? Das empresas que eu sou investido, das empresas que eu já investi, enfim, se aproximaram. Então hoje eu tenho o João, que é o mais velho, tocando a Mega Studio Bemoja, que é a rede de salão de belezas, que hoje já são Tem um 18 aqui, salões. quadra daqui tem um. Tem aqui perto na Paulista, né? É, Na Alameda Santos. isso. Então, ali sofreu bastante, né? Porque ele assumiu aquilo quando entrou a pandemia. Nossa. Ele brinca e fala que foi o presente grego que eu dei para ele, né? Foi mesmo. Aí eu falei, não Não foi nem controle. presente, é meu ainda, né? Você tem uma participação só, né? Mas, enfim, ele sofreu bastante, aprendeu muito, né, na pandemia, e aí a gente tinha um plano de expansão muito grande naquele momento e acabou ficando em stand-by, e agora que a gente volta a trabalhar e estamos voltando a crescer com o Mega, né? O Pedro estava no mercado financeiro até o ano passado, e aí agora ele veio e assumiu a JAP Franchise, que é a empresa minha de franquias e que é a empresa que investe em desenvolvimento de novos negócios, investe em desenvolvimento de franquias, às vezes empresas que eu investi ou não, às vezes nos interessa, a gente tem uma entrega diferente na formatação das franquias, porque tem uma entrega minha ali também, a opção de ter uma entrega minha, inclusive, com uma ajuda nessa entrega. E o Antônio, que é o meu mais novo, ele acabou indo para Decor Colors, ele está lá na parte de novos negócios, desenvolvimento de novos negócios, onde estamos introduzindo ferramentas, uma série de produtos, e ele está ligado com o nosso escritório da China, aonde a gente traz muitos produtos, desenvolve produtos lá e traz os produtos para a Polishop. Então ele tá fazendo todo esse link pela facilidade até dele tem de estar circulando nas duas empresas e tudo. Então ele está ali na Decor cuidando desses novos negócios e uma parte também do digital. Ele também assumiu a parte do e-commerce, que é um e-commerce para ajudar os nossos franqueados, né? Mas me conta, João, quando a visão é diferente, você tem uma visão, eles têm outra, e aí? O que acontece? Como que é olha, essa discussão é mais difícil, não? É difícil, mas você tem que deixar ele quebrar a cara, né? Tá. Você tem que deixar, lógico, você orienta, né? A gente fala, porque às vezes eu tenho que falar, poxa, pessoas vêm, me procuram, fazem mentoria comigo, Pagam caro pagam por isso? caro por isso e tal, e para me escutar e
você não está querendo me escutar, mas tudo bem, toca do jeito que você acha depois. Ou seja, eu falo, não deixo de passar a mensagem, Claro. eu passo a mensagem, mas deixo eles tomarem a decisão própria, né? Você Só já viu falo o uma filme? coisa. Você já viu aquele filme, sabe que vai dar ruim, mas É, tem que deixar seguir. exatamente, mas eu falo uma coisa e eu falo, você só não esqueça de uma coisa. No empreendedorismo você pode errar, mas você tem que errar rápido e só cometer erros novos. Então vai lá, você acha, mas atento, porque você tem que ser rápido quando você percebe que é um erro. O que mata um empreendedor é ele insistir e persistir com o erro e não errar. Querer provar que tá certo, Ele tá, pega pegou o aquele caminho caminho e errado. não quer voltar, falar, pô, realmente isso não estava certo. Então, tudo bem, quer fazer, faça, mas erre rápido e só cometa erros novos. Ou seja, aprenda. O que significa cometer erros novos? Aprenda com o erro que você cometeu e não comete de novo. Perfeito. Para os pais que estão assistindo a gente, para as mães que estão vendo nós hoje, qual a sua visão para estimular um filho hoje nesse mundo mais dinâmico do marketing digital e mais um monte de outros mercados que estão surgindo, as novas profissões, ChatGPT, IA, para que estimule o filho a entrar nesse universo do empreendedorismo? Você falou que não influenciou na faculdade deles, na formação deles, mas ao mesmo tempo todos eles acabaram seguindo um caminho do mundo dos negócios. Mas o que o pai e a mãe que está vendo a gente, é importante fazer faculdade, não é? Qual que é a visão sua hoje se seus filhos estivessem com seus 15, 16 anos hoje em dia? Eu acho que é super importante você ter informação e formação, ou seja, não é a faculdade que é importante, é você ter formação, ou seja, ter a informação. Uma das histórias interessantes que eu vi dentro do livro do Steve Jobs, né, é exatamente quando ele pediu para frequentar a universidade como ouvinte. Ele não queria do diploma, prova, né? não era o diploma que ele queria. Não, o Steve Jobs não fez faculdade. Não fez, mas frequentou. Ele ia nas aulas que lhe interessavam. Não é isso que eu estou falando para fazer. Mas eu estou falando o seguinte, como é importante a informação, né? Porque às vezes as pessoas usam exemplo. Ah, o fulano não fez universidade, o outro não fez. Ok, mas ele frequentou, ele se informou, ou seja, informação é mais importante que tudo. E a faculdade é um dos lugares. A questão de ser um empreendedor, o que deve estar na cabeça das pessoas e dos pais, né, que a gente está falando de família, é colocar para o filho que empreendedorismo não tem a ver com ser dono. Empreendedorismo tem a ver com atitude, com ação, com reação. Ou seja, você quer começar a empreender, meu filho? O que o pai tem que falar. Comece a empreender aonde você está trabalhando hoje. Porque é a atitude tua, é a sua atitude que vai fazer com que você seja um empreendedor. Não dono. Dono você pode ser sendo empreendedor ou não. Você compra ações de uma empresa, de outra, de um banco, e você passou a ser um sócio, pequeno dono daquela empresa. O que eu estou falando é ser empreendedor, é ter atitude de empreendedor, ter ação, ter reação, assumir riscos, não ter medo de errar, levar o erro como aprendizado e não como derrota, né? É muito importante que a pessoa passe isso para os filhos. Porque às vezes a pessoa é obcecada que o filho, ou o filho é obcecado em ser dono de alguma coisa. Não existe ser dono sem você ser empreendedor. O cara que passa a ser dono de alguma coisa e não tem sucesso é porque ele não é empreendedor. Ele não tem atitude, ele não tem conhecimento, ele não tem dedicação, ele não tem liderança. Não existe empreendedorismo de sucesso sem liderança. E o que é ser um líder, Anderson? O que é ser um líder? Quando você busca um líder, em qualquer segmento, você busca o quê? Respostas. Ou seja, o líder é um cara que tem conhecimento. Sem conhecimento, você não será líder de nada. E para você ter conhecimento, o que você precisa? Dedicação. Você precisa se dedicar. Então, se dedique aonde você está trabalhando, com o que você está fazendo, o que você faz. Tudo, pegue todas as oportunidades que você tem onde você trabalha. Ali tenho certeza, naquela empresa vai ter um departamento de RH que vai te ensinar você a lidar com pessoas, vai ter um departamento de treinamento, vai ter processos, vai ter várias coisas que podem te ajudar. Então é muito importante que você aproveite a empresa que você está trabalhando hoje para que você tenha conhecimento, para que você se torne líder no seu departamento, na mesa que você está sentado. Você tem que ser líder. Se você não for líder, você não será um empreendedor de sucesso. Você pode ser dono, mas você não será um empreendedor de sucesso.
O líder faz toda a diferença em qualquer segmento, em qualquer empresa, em qualquer loja, em qualquer negócio. O líder é que faz a diferença. E o líder, ele tem que seguir e ele serve como exemplo. Você, como líder, você tem que cuidar, inclusive, o que você faz depois das 6h30, quando você sai do teu escritório. Porque você vê, você pensa bem, você trabalhando numa empresa, você vê o teu líder na mesa de um bar, falando palavrão e se comportando mal, o que acontece com a visão que você tem daquele líder? Então, por terra. Vai por terra. Então, um líder, ele tem que saber quais são de fato as obrigações de um líder, aquilo que você espera do líder. É só você, eu, João, o que eu espero de um líder? Ver um cara lá num boteco? Não. Então, é importante para você quer ser um empreendedor? Você põe na sua cabeça, para você ser um empreendedor de sucesso, você tem que ser líder. E para você ser um líder, você tem que ter conhecimento profundo, principalmente daquilo que você está fazendo, do seu negócio, daquilo que você resolveu fazer e empreender. E para você fazer isso, você tem que se dedicar muito antes de você colocar o seu capital a risco. Às vezes as pessoas pegam todo o dinheiro da vida dela, colocam num segmento que ela nem faz ideia do que é. Ela não teve conhecimento nenhum. Enquanto ela passou 10, 20, 30 anos numa empresa, dava 6 horas da tarde, a caneta cai da mão, né? Ela cai onde for. Cai no chão, Então, ninguém abaixa. com certeza essa pessoa não terá sucesso como empreendedor. Ela vai perder tudo aquilo que ela conseguiu construir. Então não faça. Essa é a característica, porque empreendedorismo, me pergunta, é vocação? Uma parte é vocação. 20, 30% é vocação. Mas mais importante do que a vocação, que são os outros 70, 80%, é dedicação. Dedicação faz toda a diferença de você ser bom empreendedor ou não. Não quero, tô querendo mais ir pra praia, ficar lá. Não coloca teu dinheiro a risco. Não vai ser empreendedor. Você não vai ter sucesso, você vai perder tudo que você conseguiu ganhar. Muito bom, João. Como eu aprendo com você? Imagina. Muito bom. João, vamos fazer uma pergunta e você responde resposta rápida agora pra gente ir caminhando aqui pro final, tá bom? Paixões. Quais são as paixões do João Apolinário? Olha, eu acho que é conseguir fazer com que negócios se desenvolvam. Eu tenho verdadeiro paixão de ver coisas tendo sucesso. Hobby. Olha, eu tinha um hobby, né? Eu tinha, porque hoje eu não estou mais fazendo, por alguns problemas, mas moto, né? E moto off-road, ou seja, moto fora de estrada de terra e tal. E eu estou fazendo, mas estou fazendo muito pouco. Uma parte pelo problema de segurança que a gente tem em São Paulo hoje, se andar de moto não dá mais, né? Infelizmente. E um pouco de falta de tempo também, mas é um negócio que eu sempre gostei. Tudo aquilo que tem motor, né? Não só moto, mas tudo aquilo que tem motor. Era carro de rally. Você é piloto de carro, avião, helicóptero, barco, tudo. De tudo. Tudo que tem. Você vê, engraçado, né? Eu nunca me dei bem, eu nunca montei a cavalo, nunca fui muito pro lado assim, né? Eu gosto de cachorro, tudo gosto de cavalo, mas eu nunca fui para esse tipo de esporte. Tem que ter motor. Para mim, eu gosto daquilo que tem motor, que cheira gasolina, né? Aquela coisa. Família. Eu acho que é fundamental, né? Você ter a estrutura, saber conduzir a tua família, teus filhos que fazem a tua sucessão, né? Eu acho que é aquilo que você vai deixar, né? Você vai passar, como meu pai passou e ele me deixou, né? E eu vou deixando meus filhos, então eu acho que é muito importante. Agora, tem pessoas que resolvem não ter filhos, tem pessoas que resolvem ter um outro caminho. Eu também acho que é uma decisão importante, porque se você não quiser ou não achar que você tem essa veia de você se dedicar para você criar pessoas melhor que você, realmente às vezes é melhor você não ter, né? Porque você vai acabar sofrendo, vai acabar tendo desilusões, porque filho, você precisa se dedicar também, como qualquer coisa. Você precisa ser o líder da tua casa, o líder dos teus filhos, e para isso você precisa ser um ponto de apoio, né? Você não vai poder relaxar nunca mais, quase isso, né? Ou seja, ser pai, você sabe, né? Teu filho sai, você nunca mais tem sossego, né? Ou seja, nasceu, você nunca mais tem sossego. É uma preocupação pro resto da vida. Ídolo. Tem algum ídolo? Olha, eu tenho, lógico, né? O meu pai foi um grande ídolo, né? Para mim é uma grande referência, né? Pelo histórico dele e tal.
Mas eu tenho vários ídolos em segmentos diferentes, né? Que eu acho que são pessoas que fazem a diferença naquilo que eles estão, naquele segmento que eles estão atuando. Então eu tenho várias pessoas que eu vi, não diria como ídolo, assim, mas referência. Referência, legal. Importância da fé. Muito importante, né? Eu nasci numa família evangélica cristã e isso foi a minha base, né? Então eu também passei isso para os meus filhos e acho que também a base deles é super importante. Tá. João, você faz as mentorias suas, né? Que você trabalha com empresários, você tem um modelo que você trabalha com, você gosta de aprofundar nas mentorias, você entra nos negócios, né? No último encontro tinha empresas de mais de 1 bi, outras menores, mas você não faz essa distinção porque seu negócio é contribuir com o empresário. Qual que é o seu papel, né, na educação desses empresários quando você abre sua agenda para fazer mentoria para essa turma? Olha, seguindo aquela história de propósito, né, Anderson? Quando resolvi participar do Shark Tank lá em 2015, acho que foi o primeiro, de 2016 foi a primeira temporada, e quando me convidaram, eu até então eu sempre trabalhei atrás das câmeras, né? Nunca tinha já televisão o nosso canal ele foi pro ar, o canal da Polishop ele foi pro ar em 2003. Então eu nunca fui apresentar nada, eu nunca fui à frente das câmeras. Eu sempre preservei a minha privacidade. Você que me conhece um pouco, você sabe o quanto eu gosto de ser discreto e prego por isso. Mas ali eu falei que, poxa, eu como propósito mesmo, eu falei, eu preciso levar um pouco de contribuição, né? Já que eu tenho bastante informação que o tempo me trouxe, a oportunidade de meu pai, eu tinha um mentor dentro da minha casa, né? É o que eu falo, brinco com meus filhos, pô, aproveita, né? Estou aqui, né? Tira mais, né, de mim. Então, eu acho que isso daí é muito de propósito mesmo, de eu poder levar e eu faço essas mentorias até com um grupo menor, como você mesmo colocou, porque eu consigo acompanhar e ver se eu estou fazendo a diferença, né? Se realmente aquela pessoa, se eu conseguir contribuir, aquela pessoa realmente teve ganho, não é ganho só financeiro, né? Ganho como empreendedor, né? Ou seja, pessoas que passam a adotar, por exemplo, ferramentas de RH para conseguir ter uma relação melhor entre ele e os funcionários com os seus dirigentes e entre eles também. Achar perfis corretos para a função que está sendo colocada. Problemas, às vezes, que perde o sono, fiscais, contábeis e coisas que financeiros, planilhas financeiras, coisas que... Então, quando você consegue informar, quando você consegue dar conteúdos, né? Então, tem meu pessoal de marketing que eu coloco junto para estar falando, para estar explicando um pouco sobre o digital, ou seja, assim, eu abro perguntas, né? Você sabe, eu abro perguntas no geral, e aquilo que eu não sei responder, eu falo, isso eu não sei, mas eu vou buscar, eu vou trazer, não só vou trazer a resposta, mas eu vou trazer também um especialista para nos ajudar a responder junto. Então, uma das coisas também que me encanta muito nessas mentorias é porque eu sempre, além de contribuir, eu também sou ganhador, né? Eu coloco o ecossistema todo para ter a necessidade deles, né? O ecossistema e também o meu, porque tem perguntas, como você falou, empresas grandes, empresas de mais de bi, aonde vem perguntas muito inteligentes e vem problemas muito importantes, né? Assim, relevantes. Então, eu acabo, nesses casos, aprendendo junto, né? Também, tá certo. Então, eu acho que é muito bacana, eu acho que a educação, ela não tem que parar nunca para o empreendedor, ou seja, ele tem que estar sempre indo buscar e se atualizando em tudo aquilo que está acontecendo, não só no mundo de negócios, mas também naquilo que está acontecendo no digital, aquilo que está acontecendo em todo o ecossistema, porque os negócios, eles são diretamente impactados com aquilo que está acontecendo com a sociedade, aquilo que está acontecendo ao redor também. E agora você vai atravessar o oceano, né? A mentoria esse ano vai ter uma viagem para a China, onde o pessoal vai ter experiência de o chá com o chinês, que a gente fecha muitos negócios, e ainda tem a questão de colocar o seu escritório lá da China para ajudar os empresários a fazerem
importação e todo esse processo, né? Muito bacana você disponibilizar seu ecossistema para ajudar esses Na verdade, é assim, dentro desse tempo que eu venho fazendo mentoria, eu vejo que existe uma necessidade, né? Mais do que interesse, mas uma necessidade de muitas dessas empresas de estarem indo buscar além das fronteiras do Brasil, né? Então, sempre solicitando, sempre as pessoas falando e tal, eu falei, poxa, legal, vamos organizar uma viagem, né? Aonde a gente vai, numa época que tem uma feira, que a gente vai mostrar, um local que tem feiras o ano inteiro, de diversos segmentos, ou seja, mostrar um pouquinho o caminho, desmistificar um pouco isso. Porra, aquele negócio é da China, é de fila, não. É fácil, dá para fazer, é viável, né? Qualquer pessoa pode fazer, ou seja, sendo um empreendedor e que justifique ele buscar isso. Claro. E a gente tem lá uma estrutura pequena, mas uma estrutura já importante que com certeza pode ajudar muito em todos os aspectos, porque tem um sócio chinês ali que é importante você ter isso, uma pessoa lá local que fazer negócio conhece, né? É um jogo diferente. Pode se dar bem, pode se dar muito mal, né? Porque tem... É outro jogo. Porque mesmo na China existem empresas especializadas para atender o estrangeiro ou o brasileiro, né? E essas empresas, elas estão intermediando, né? E a ideia que eu tenho é exatamente de mostrar essas empresas que existem, ok? E mostrar também direto a fonte, como você chega também na fonte, né? Também é possível. Claro. E aí é uma questão de você fazer Aumenta conta sua e margem, escolher. né? Aumenta a tua margem, mas também facilita por outro lado. Se você não tem um volume tão grande, esse é o melhor caminho no primeiro momento. Se você tem um volume grande, você já pode ir direto. Ou seja, a ideia, como qualquer mentoria, a pessoa tem que se adaptar àquilo que for falado, ou aquilo que é falado, para a sua realidade, né? Não existe uma bala de prata ou uma resposta única. Você, como empreendedor, tem que ver, ouvir, avaliar e a decisão tem que ser dele. Tá certo. Porque, então, se não for dele, se for minha, então eu quero fazer parte desse, eu quero ser sócio desse negócio, né? Quero estar junto, né? Lógico. Legal. João, da onde vem... Última pergunta, e aí eu já vou para as considerações finais. Mas da onde vem tanta energia, João? Me conta, né? Outro dia a gente foi fazer uma viagem, acho, para Bahia, e eu lembro que o nosso embarque acho que era 7h10 da manhã. Seu VP de marketing falou, ele não vai acordar. A sua secretária falou, ele não vai acordar. E aí eu peguei e falei assim, gente, ele marcou comigo e tal. E aí 7h, 7h10 lá começa o embarque, eu te ligo. E você pega, eu na frente do embarque cheguei acho que 7h15, 7h20, te ligo, falei, e aí, João, tá chegando? Aí você, tô chegando, né? Mas tá onde, João? Não, tô, onde você tá, Anderson? Eu falei, eu tô aqui na frente do portão de embarque. Aí você, então entra que eu já tô dentro da aeronave, né? Então isso mostra, assim, quanta energia você tem, esse pique, essa força, essa vontade, esse brilho nos olhos, mas, cara, de onde vem essa energia toda? O que te move? É prazer, como eu te falei, né? O que me dá prazer é exatamente fazer, é exatamente poder estar acontecendo. E eu tenho, tá fazendo as coisas acontecer, né? Tá realizando. E eu tenho também o tal do senso de responsabilidade. Isso é um ponto super importante para qualquer pessoa que queira empreender. Se essa pessoa não tiver compromisso com as coisas importantes, né? Não assumir realmente. Ou seja, se eu marquei com você tal horário assim, 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 eu vou chegar no horário, né? Você viu hoje mesmo, eu marquei horário com você, cheguei aqui no horário. Velocidade. Mas agradeço muito de você ter topado atravessar a cidade e estar aqui comigo. Legal. Uma mensagem final para o nosso público. Olha, a mensagem não pode ser diferente do que uma mensagem de empreendedorismo, né? Invista naquilo que você está fazendo, faça o melhor aonde você está fazendo hoje, onde você está trabalhando hoje, e não se preocupe em ser um empreendedor, ou melhor, não se preocupe em se tornar um dono, se preocupe em ser um empreendedor de sucesso. Empreendedor de sucesso pode ser onde você está, aonde você hoje está trabalhando, e ali você vai conseguir
local de destaque, um local de liderança, onde as pessoas estarão com certeza te buscando e você será valorizado, inclusive, por todas as pessoas que estão trabalhando ali. Você fala, mas a minha empresa ou o meu patrão não me valoriza. Não se preocupe, porque se você for um líder, se aquela pessoa onde você está trabalhando te valoriza, com certeza o concorrente dele ou as outras empresas ao lado vão te valorizar e vão te buscar. É isso aí. João, obrigado, viu? Prazer. Obrigado mesmo por você ter vindo, obrigado por ter dado essa aula imensa aqui pro público. Você viu que minha mão tá gelada, né? Porque realmente com frio. é muita admiração e respeito estar te entrevistando. Obrigado. E hoje eu vou dormir mais tranquilo, tá realizando esse sonho de ter... Uma coisa é a gente conviver 9 anos juntos, ter essa relação, tá sempre próximo e tudo, mas outra coisa é ter a responsabilidade de entrevistar um ícone, um empresário brasileiro que admiro, respeito e que cresço muito quando eu tô perto de você. Então, obrigado por me tornar um profissional melhor, um ser humano melhor, tá? Obrigado, Anderson. Gente, fechado então hoje nosso podcast aqui sobre negócios e família e te vejo no próximo episódio. Beijo no coração. Você ouviu Negócios e Família, o seu momento para conversas autênticas e inspiradoras sobre tudo o que realmente importa, com Anderson Cavalcante.